Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos para mais um estudo, aula 638 pelo YouTube 266. Então, primeiramente, para quem não conhece, é perguntas e respostas. E depois que vocês sentirem vontade de perguntar alguma coisa, mande por e-mail estudo a verdade da vida, tudo junto, sem espaço, sem hífen, sem nada, @sni.org.br, ok? Estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Então vamos para a primeira parte, pergunta número 1. Feminino, 51 anos, tenho um filho e moro com a minha mãe. Tenho uma micose na unha do dedão há anos e não consigo curar. Já utilizei todos os remédios possíveis. Gostaria de saber por que e como posso curar. Essa parte aí é interessante quando nós falamos sobre a medicina psicossomática. Exatamente isso. Eu lembro que, já comentei aqui alguma vez, tinha uma funcionária que estava também com problema no pé. E era exatamente o dedão. Sempre a unha encravava no dedão e cada 15 dias ela tinha que ir no podóloga para desencravar a unha. Aí um dia ela me perguntou, por que acontece isso? Eu falei, por acaso o seu pai não pediu para cortar a unha e a senhora negou ajuda? Ela fez a mão na boca e falou, ai meu Deus, é verdade. Ela lembrou um fato que tinha acontecido há mais de 50 anos. Ela tinha 57, isso aconteceu quando ela tinha 6 anos. Então, estava lá adormecido no inconsciente, e na hora o pai dela já tinha falecido, então ela pôs a mão na boca e falou, papai me perdoe, papai me perdoe. Então se arrependeu de um ato, de um sentimento de culpa que ela guardava até então, e nunca mais encravou a unha. Mas, outro detalhe, você que fez a pergunta, você não mencionou o estado civil, pode estar aí a causa. Você falou feminino, 51 anos. Então, é casada ou nunca foi casada por algum motivo? Seja qual for a causa, você precisa perdoá-lo, esteja ou não casada com ele. O fato é que você tem um filho, pode ter sido casada e divorciada, separada, alguma coisa assim. O dedão simboliza o marido. O dedão simboliza o marido. No Lições para o Cotidiano, você vai encontrar exatamente essa afirmação. Então, leia Lições para o Cotidiano, leia mesmo, tá? E pratique 40 vezes por dia oração do perdão para esse pai do seu filho. Você guarda muita mágoa, andando, dirigindo, vai praticando a oração do perdão e a parte da tarde, andando, dirigindo, também vai agradecendo-o, tá bom? E é fundamental você eliminar esse ressentimento que guarda dele, consequentemente, essa micose vai desaparecer. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Está na Sutra Sagrada a revelação divina da grande harmonia. Quando te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Se fores ferido por algo, atingido ou micróbios ou micoses, é sinal de que não está em harmonia com tudo e com todos. Reflexiona e reconcilia-te. Este reflexiona baixa o ego, baixa a bola e perdoe, perdoe, perdoe. Ok? Vamos para a pergunta número 2. Feminino, 61 anos, viúva. Venho emagrecendo nos últimos anos. Faço exames de sangue, de imagem e está tudo bem. Exame relativo ao fígado deu um pouco alterado, mas o médico disse que não é nada. Perdi minha mãe com 2 anos de idade e fui criada pelos meus avós, mas sempre tive contato com meu pai e meus irmãos. Qual é a orientação?
Primeira orientação, eu digo que experimente mudar de médico. Às vezes o exame acusa a mesma coisa, só que dependendo do médico ele pode fazer uma interpretação não muito certa. Eu não sou médico, mas o fígado é primordial porque só temos um. Sua mãe faleceu de alguma doença no fígado ou algo parecido? Intoxicação? Bom, eu não sei, você deve saber. Pode ser que ela tenha falecido de alguma doença relativa ao fígado. Então, faça o seguinte, faça a leitura da Sutra Sagrada, especialmente para ela, há 21 ou 49 dias. Chuva de néctar da verdade, ok? E evoque o nome dela e leia a revelação divina da grande harmonia e depois a Sutra Sagrada, Chuva de néctar da verdade. Por que a revelação divina? Porque há pessoas que não perdoam e o fígado faz com que a pessoa receba toda essa carga emocional. E o fígado, não somente o fígado, como o estômago também, muitas partes do corpo, por isso que é psicossomático, nós jogamos para o corpo aquilo que nós temos em mente. No nosso emocional, está com raiva, joga e o fígado capta tudo isso. Por isso que, no caso, você precisa rir mais, você ri muito pouco, você pode sorrir, mas não está dando gargalhada, precisa dar gargalhada. Recomendo que vá assistir um seminário numa academia e quando for treino do riso, ria para valer. Eu já vi muitas pessoas no treino do riso ficar parado, só vendo os outros rirem e não participam. É importante participar, fazer parte é participar, fazer parte do grupo. Se o grupo está rindo, ria também. Em outro horário, leia a Sutra para os antepassados, ad eterno, eternamente, até enquanto você estiver na Terra, ok? Pergunta número 3. 56 anos, masculino, solteiro. Como eliminar qualquer vício? Não sei como funciona, pois não conheço a Seichoné. Quero conhecer o ensinamento e aprender mais sobre isso. Bom, a Seichoné, você participando, você vai ver que tem muitas coisas, muito Seichoné. Não é seita, não é vínculo do budismo, nem do cristianismo, nem do shintoísmo, nem do espiritismo, mas explica todas elas. Seichoné, se tivesse ismo, teria vindo baseada numa religião cristã, mas não foi isso que aconteceu. Ela veio por inspiração divina que o mestre Masaharu Taniguchi recebeu. Então, sem muitas delongas, adquira o livro, A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, o 4º livro de minha autoria. Não ganho nada com os livros que publiquei. Todos estão cedidos, direitos autorais, isso está num contrato, está no cartório do metrô São Judas, na Rua Fagundes, ali está o contrato. É mais importante praticar 5.000 vezes por dia a mentalização citada. É mais importante porque se você não se esforçar, eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou compreensivo, não vai funcionar. Não vai funcionar. O importante é praticar, não é o conhecimento intelectual, cultural, racional. É importante vivenciar a prática, tá? Deus não criou o vício de ninguém. Nenhum viciado foi criação de Deus. A maioria dos fumantes, quando deram a primeira tragada, engasgaram e não sentiram nada agradável. Mas insistiram, ou seja, foram treinando e aí pegou o vício. Então, faça a mesma coisa. Leia o primeiro capítulo desse livro e pratique rigorosamente o que está lá, ok? Aí, com certeza, você vai deixar o vício. Pergunta número 4. Feminino, 67 anos, casada. Casamento difícil, melhorando agora que estou frequentando a Seichonoye. Há mais ou menos 1 ano e meio, meu marido, que apresenta comportamento narcisista, fez um escândalo por nada dentro de casa. Fiquei muito nervosa. À noite acordei com um barulho muito forte. Logo percebi que o barulho só eu estava ouvindo. Era dentro da minha cabeça. Desde então, ouço um barulho no ouvido que não para. Qual seria a orientação? A mágoa. Aquilo que você gravou
e ficou. Você precisa se purificar disso. Purificar como? Perdoando, perdoando. E na Sutra Sagrada, você já deve ter lido esse trecho, se desejais purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente. A matriz da mente não é o racional, o consciente, 5%, mas o que está no subconsciente. Por isso, assim como você gravou a tabuada, foi repetindo, 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 então você vai repetir aquilo que você quer apagar. Ou seja, perdoar, 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 perdoar. Por isso que Jesus Cristo falou para Pedro, quando Pedro perguntou se alguém fizer alguma coisa, aprontar, está bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, nananina não, Pedro, nananina não. Não digo 7, mas 70 vezes 7. Porque é para perdoar, 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 perdoar. E assim você vai gravando, 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 gravando. Porque, na verdade, você lembrou desse fato quantas e quantas vezes e ficou com mais raiva, lembrava, ficava com mais raiva porque seu marido fez um escândalo e você não perdoou, não perdoou, não perdoou. Apaga, perdoe. Será que você não fez isso mesmo com ele, numa outra encarnação? Pode ter feito com ele ou com outra pessoa, com certeza fez. Então, isso você não pode colher aquilo que você não plantou. Você que está conhecendo agora Seicho Ie, leia o Lições, Iluminando Seu Caminho, Iluminando Seu Caminho. Ali eu menciono sobre a lei da causa e efeito. É lei, não é um testamento, não é um mandamento de Deus. É lei, é uma lei. Você pode ser ou não ser atingido por uma lei. Então, quem planta colhe, quem confere será ferido, é a lei da mente, que é a lei do karma, que é também a causa do efeito. Por isso que ele disse, se você desejar purificar o mundo da projeção, deve purificar a matriz da mente. Como purificar a matriz da mente? Perdoando, perdoando, perdoando. Leia Lições para o Cotidiano e pratique a oração do perdão para ele. Está no livreto do Shinsokan. Você precisa vê-lo da forma diferente do que você vê. Você só fixou o lado fenomênico dele, o lado comportamental dele. Mas a vida dele não é dessa forma. Isso, o que você está vendo, são coisas, uma personalidade que ele foi adquirindo ao longo de muito tempo, muitas encarnações. Então, por exemplo, uma pessoa que é desconfiada, ela tem motivo para ser isso. Ela tem motivo para ser desconfiada. Um dia ela foi enganada. E um dia alguém contou alguma coisa que não é, que ela precisava tomar cuidado. Ou então, por isso que tem que ser desconfiado. Leia Lições para o Cotidiano, conforme eu disse, e pratique a oração do perdão. Mas não 2, 3, não. Cristo disse 70 vezes 7. Mas pelo menos 40 por dia é o ideal. Veja com os olhos de Deus. Acredito que a mãe dele não era muito carinhosa. Quando ele tinha 2, 3, 5 anos, os pais tiveram muitos filhos, ou os dois trabalhavam e não dava tempo para dar muita atenção. E o pai também, os pais criticavam muito o filho, o seu marido, como também os outros filhos. Se os pais dele tivessem conhecido a Seicho Ie e praticassem a Seicho Ie, ele não seria assim, se tivesse conhecido antes de ter o filho. Tem momentos que você precisa não somente ser esposa dele, é aí que você precisa entender, às vezes fazer papel de mãe, às vezes fazer papel de mãe. Quando ele estiver dormindo, com sono pesado, leia a oração para abençoar o filho 10 vezes no ouvido dele. Leia bem baixinho, com voz bem clara, com pronúncia clara, de forma que ele possa ouvir. O consciente está dormindo, mas o subconsciente não. Quando a pessoa dorme, o 5% do consciente dorme também, porque é o cérebro. Mas o subconsciente não, porque você fala diretamente com o espírito dele. Ele precisa muito de elogio, ok? Ele precisa muito de elogio. Quando ele disse algo, e você estiver ocupada com alguma coisa, não estiver concentrada naquilo que está falando, diga pelo menos, ah é? Ah é?
Vamos treinar? Ah, é? Ah, é? Treine na frente do espelho. E sorria sempre que ele aparecer, sempre que estiver na sua frente, sorria, tá bom? Pergunta número 5. Feminino, 31 anos, solteira. Na adolescência, tive uma crise urticária solar, como manchas vermelhas por toda parte, toda a pele que coça muito ao ficar mesmo por pouco tempo ao sol. Esse sintoma perdura até hoje. Tenho depressão e tomo medicamentos para controle. Surgiu-me uma dermatite atópica, com manchas ao redor dos lábios que ardem muito até em contato com a água. A medicação faz efeito, mas ao diminuir a dose, os sintomas retornam. O que fazer? Bom, o que o médico disse é dentro da lei da matéria. Mas dentro da lei da mente é outra lei. A lei da matéria é aquilo que refere-se às coisas que estão aqui na Terra. A lei da matéria. Mas dentro da lei da mente, você precisa ser mais forte e menos preocupada e menos insegura com as suas coisas, com muitas coisas, tá? Qualquer coisa você já fica melindrada, qualquer motivo você já fica dominada pela emoção. Então, recomendo que vá assistir algum seminário numa academia que você, não sei onde você mora, mas mais próxima, uma academia da Seichonoye. Fique lá 2, 3 dias, no mínimo 3 dias, o ideal é ficar no mínimo 3 dias. E leia, a princípio, um livro escrito pelo professor Katsumi Tokuhisa e doutor Katsumi Tokuhisa, porque ele foi médico e foi diretor de um hospital. Até quando ele conheceu a Seichonoye e ele ficou curado de uma doença que a medicina não conseguia curar. Foi então ele que deixou a medicina, deixou um bom salário para colaborar com o mestre. Esse livro é simples, arroz e feijão, e dizem que as mulheres são mais coração e o homem mais razão. A mulher é emoção e o homem a razão. Em regra geral, mas há muitos homens que são emoção também, muita emoção. Então, não viva pela emoção. Viva um pouco mais racional e um pouquinho menos emocional. Ok? Isso é treino. Não, isso é fenômeno. Isso é qualquer coisa ficar assustada. Isso é coisa do fenômeno. Fenômeno, tudo que acontece aqui na Terra é projeção do somatório da mente humana dos habitantes aqui da Terra. Então, o fato de você viver muito a emoção, por exemplo, lembrei de um caso que não faz muito tempo, não. Uma mulher recebeu um telefonema de que o filho foi sequestrado e que ele estava no Rio de Janeiro. E ela, na emoção, pegou o carro, estava indo para o Rio de Janeiro. Quando estava chegando perto do Rio, recebeu uma outra ligação. Mãe, volta que eu estou aqui em São Paulo. Então ela tinha dirigido 300 e poucos quilômetros, estava perto de chegar no Rio, quando recebeu o telefonema. Isso porque ela foi levada pela emoção. E quando alguém ligou para ela, dizendo que era golpe. Leia A Verdade da Vida, volume 7, e há um capítulo que diz: domine seu mundo mental. O que você sente, na verdade, é muito medo. Então, por isso que você vive muito preocupada. Muito preocupada. Então, domine o mundo mental, não se apegue a muitas coisas, não fique totalmente emocional. É por isso que a emoção manifesta quando você fica emocionada. De repente, por exemplo, você leva um susto, ou alguém fala alguma coisa, você passa vergonha, você sente o quê no rosto? Aquecer. Você fica com o rosto aquecido, por isso que quem tem pele clara fica vermelha, e eu sinto o palpitar o batimento cardíaco altera, tudo isso é uma emoção. E essa emoção, quem guarda muita emoção, qualquer coisa, afeta também a parte estomacal e intestinal. Por isso, domine o mundo mental, aprenda a ser, não é questão de ser mais frio, aprenda, compreenda que tudo que acontece aqui na Terra é fenômeno, não é Deus quem criou. O que Deus criou é o céu,
Pai nosso que está no céu, disse Cristo, santificado seja o vosso nome, respeitado, amado, reverenciado seja o nome de Deus. Aí diz, venha a nós o vosso reino, que é perfeito, sagrado, sublime, plurivirtuoso, que se projete aqui na terra. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. No céu não tem guerra, não tem miséria, não tem sofrimento, mas aqui na terra tem, porque é materialização dos pensamentos das pessoas que estão aqui na terra. Então, ao acordar, repita-as várias vezes para você, antes de escovar os dentes. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa. Sou valente, sou protegida por Deus. Somente coisas boas virão porque eu sou filha de Deus. Sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa. Sou valente, sou protegida por Deus. Somente coisas boas virão porque eu sou filha de Deus. E fale em letra maiúscula, ou seja, com afirmação convicta. Repetindo, sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa. Sou valente, sou protegida por Deus. Somente coisas boas virão porque eu sou filha de Deus. Tudo bem? Só praticar. Pergunta número 6. Feminino, 46 anos, solteira. Sou funcionária pública no posto de saúde na zona rural há 13 anos. Quero ser transferida para um posto de saúde na zona urbana, pois cuido dos meus pais. Já tentei 2 vezes sair desse posto, mas foi negado. Quero saber como posso conseguir. Você tentou sair, mudar, mas seu pensamento não. Seu pensamento continuou pensando que você trabalha nesse posto. Então, leia o livro Oração tem Força, Oração tem Poder, de minha autoria. Eu não ganho nada, conforme já disse anteriormente. Eu cedi todos os direitos autorais para Seiichi Noie. Então, nesse livro, tem uma sequência, numa parte, um capítulo que diz sobre o verbo imaginar. Imaginar. Um grande escritor, ele era farmacêutico, Emile Coué, ele escreveu, ele seguiu o princípio do Dr. Libot, seguiu outros psicanalistas, e eles conseguiam a façanha hipnotizando as pessoas. Mas o Dr. Emile Coué, que era farmacêutico, ele notou que o problema era gravar, o objetivo era gravar no subconsciente. Gravar no subconsciente aquilo que a pessoa tinha em mente. Isso era hipnose, mas através do processo de hipnose havia uma falha, porque nem todos conseguiam ser hipnotizados. Então, ele pensou, aí ele desenvolveu um autossugestionamento. Então, ele deixou bem claro no livro dele que ele não foi o criador, porque na Grécia Antiga, já se fazia essa mentalização para sugestionar o subconsciente da própria pessoa. Então, coloque em prática o que ensina o livro. Imaginar é ponto importante que você tem que imaginar. Imaginar que já está transferida. Primeiro, imaginar que você já foi transferida. Imagine mentalmente, emocionalmente, construa um filme mental daquilo que você quer, que deseja que aconteça. Se você não fizer isso, vai continuar trabalhando no posto que você está hoje. Então, imagine que você já está transferida. Imagine o seu chefe falando, olha, agora você vai trabalhar na zona urbana. Ela falou, muito obrigado. Mas plante. Plantar, contemplar é criar. Plantar, contemplar é criar. Ok? O que eu estou falando para você, eu falei para um rapaz chamado Léo, lá de Astorga, Paraná, que ele tentou várias vezes o exame para ser aprovado no exame do curso de medicina. E quando ele foi, finalmente, quando estive lá, ele me contou isso. Ó, professor, eu tentei várias vezes e até agora não consegui. Por que isso? Aí eu falei para ele, imaginar, já aprovado, e estudar
outro detalhe, estudar, 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 estudar. Eu pergunto, você está estudando? Estou. Mas você tem que estudar, não da forma, você está estudando para passar, não é? Sim, por isso que você não passa, porque isso daí todos estão fazendo. Você tem que estudar pensando em lecionar o que você está estudando. Você ter domínio da matéria e não somente ser aprovado. Se você pensar, eu vou ter que dar aula, então você tem que estudar muito mais. Ok? Tá. Agora, outro detalhe. Na classe, você gosta de ficar em que lugar? Ele falou, a terceira cadeira, no meio da classe. Então, imagine a terceira cadeira da faculdade, você sentado lá. Está imaginando? Agora, agradeça. Pense, já fui aprovado. Já fui aprovada. Agora, pense outra coisa. Imagine você vendo no mural da escola, onde estão a relação dos aprovados no vestibular. Ah lá, o seu nome está lá na relação. Você está vendo? Está imaginando? Estou. Então é isso que eu tenho que fazer. Tá ok? E não somente imaginar, mentalizar, mas estudar, estudar, estudar. Ok? Tá bom? Então faça isso. E acordar, já faça isso todos os dias. E também imaginar que já foi transferida. E agradeça. Imagine trabalhando lá num posto da cidade. Então, até é bom você, quando passar no posto da cidade, tire a foto desse posto, da calçada, e imprima no papel e cole do lado da sua cabeceira, cole no guarda-roupa, cole onde você estiver sempre estudando, olhando, e mentalize. Eu estou aqui dentro. Tá? Imagine trabalhando lá no posto. E quando imaginar, não fique pensando, mas não estou, não fique negando. Só pense positivamente, mas isso é fato real, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Isso é o que Cristo falou, orar crendo que já recebeu. Outra pergunta, você está lendo a Sutra para os seus antepassados diariamente, chuva de néctar? Leia todos os dias, e época de finados, vá visitar os túmulos deles. Se os seus pais estão vivos, mas os pais de seus pais, onde eles estão? Os bisavós seus, tataravós. Então, vá visitá-los, ok? Por parte do pai e da mãe. Se você assistiu ao Nosso Lar, você vai lembrar da cena em que André Luiz estava lá no purgatório, no umbral. Lugar cheio de lama, sujo, escuro, não tinha luz, assim é o umbral. Por isso que é um lugar sem trevas, das trevas, não tem luz. E o que aconteceu? André Luiz, quando ele disse Deus, ele foi resgatado por 3 pessoas. Por que aconteceu isso? Porque ele tinha um karma bom. Quando ele foi médico no Rio de Janeiro, ele atendeu mais de 500 pessoas. No filme só aparece um casal. Lógico que no filme não pode aparecer 500 pessoas. Então, ele atendeu mais de 500 pessoas gratuitamente, porque não tinha condições de pagar. Então, quando ele foi resgatado, por que isso aconteceu? Foi sorte? Não. Para receber é preciso dar. Para receber é preciso dar. E o que você está dando para os seus antepassados? Tenha mais gratidão, mais amor, e leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, visite os jazigos dele, lave a superfície, leve flores, e quem dá amor recebe muito amor. Ok? Fim da primeira parte. Orar, agradecer, sintonizar, reconhecer. Imagine viver com a certeza de que não está sozinho, mas que Deus está sempre com você. Orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim sintonizar com a grande vida do universo. A oração verdadeira é aquela pela qual nos comunicamos com Deus, agradecemos e reconhecemos nossa filiação divina. Muitas vezes a oração pode parecer um desafio quando tentamos fazê-la sozinhos.
Mas ao nos unirmos em um grupo, encontramos a força e a conexão de que precisamos para superar essa dificuldade. A Seitonoye do Brasil convida você para participar do Seminário de Orações 2024. 2 dias de práticas, orações, reflexões e aprendizado. 19 e 20 de outubro, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seitonoye. 2 e 3 de novembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seitonoye de Ibiúna, em São Paulo, e Santa Fé, na Bahia. Informações pelo site sni.org.br/academias ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Quem chegou atrasado, então, para fazer a pergunta, escreva para o e-mail estudo a verdade da vida tudo junto @sni.org.br. Estudo a verdade da vida @sni.org.br. Então vamos aos abraços. Patrícia Torzani, agradeço por sua dedicação em informar, mas não colocou a cidade. Então, próxima vez coloque a cidade. Natália, de Louveira, São Paulo, grato por informar a cidade. Natália, grato por informar a cidade. Você fez certinho. Tânia Moretti, não sei que cidade que foi, um abraço. Maria Rampazzo, também não sei, não falou, não mencionou. Flávia Lume, também não mencionou. Shirley Mineiro, não é mineiro não, ela mora em Santa Isabel, o nome dela que é Mineiro, Santa Isabel, São Paulo. Maria Joaquina, não é da história do Brasil não, é Maria Joaquina que está viva, não informou a cidade também, um abraço. João Marcos Zanin, Guarapuava, São Paulo, um abraço João Marcos. Pedro Paulo Prade, vocês já ouviram falar nele, Pedro Prade, PPP, Timbó, Santa Catarina. Leitora Ubiracide, Maceió. Tereza Costa, não mencionou a cidade. Muito grata pelos ensinamentos, ela colocou esse comentário. Lourdes Lin Xavier, não mencionou a cidade, agradeceu muitas vezes, obrigado. Agradeceu, e esqueceu de colocar a cidade que mora. Muito obrigado. Então, vamos para a Verdade da Vida 38, página 79. Isso, nós já comentamos isso, mas eu achei muito bom se pudéssemos comentar novamente de uma forma mais clara ou mais minuciosa do que aquela vez que eu comentei. Aqui diz, Deus é fonte criadora de todas as coisas. Está presente em toda parte, está nos dando a vida infinitamente saudável e a riqueza abundante, mas elas são invisíveis aos olhos carnais. Deus é a fonte criadora de todas as coisas, está presente em todas as partes, está nos dando a vida infinitamente saudável, a riqueza abundante, mas elas são invisíveis aos olhos carnais. Tais como as ondas de rádio, se você não vê, mas existe. Você não vê, mas existe. Mas você fizer um aparelho, e no aparelho é que você faça um rádio de galena, coloque uma antena grande, coloque lá a peça chamada diodo, e você vai captar a onda de rádio e vai pegar a emissora mais forte que tem perto da sua casa. E depois pode aperfeiçoar mais, colocar um variável para mudar a frequência e amplificar mais o ganho. Mas você pega através de uma antena. Você não vê, mas pode chegar o som na sua casa através do rádio. Você não vê. Somente quando nós criamos as condições adequadas é que elas podem aparecer no mundo visível.
Somente quando nós criamos as condições adequadas, elas podem aparecer de modo visível. Por exemplo, ter ciúmes e amaldiçoá-los, considerando os exploradores, é o mesmo que amaldiçoar a riqueza e recusar a possuí-la. Ou seja, isso na verdade é uma inveja. A pessoa tem ciúme do outro porque o outro tem e você não tem. Inveja vem de latim invidia. Em latim ainda é envidia. Envidia é não ver, desejo de não ver. Se você não gosta de ver a prosperidade do outro, você nega a prosperidade do outro e tem raiva de quem está prosperando, consequentemente você também não vai prosperar. Então, você ficar feliz com a prosperidade do outro, você também vai prosperar. Por ter ciúmes dos ricos, amaldiçoá-los, considerando exploradores, é o mesmo que amaldiçoar a riqueza e recusar possuí-la. Tá? Aí que está o detalhe. O seu coração está pequeno, então vai receber pouco também. Se o seu coração for grande, então você vai receber muito. Por isso que o mestre diz que a prosperidade, o princípio é generosidade. Generosidade. Então, coração generoso, de saber dar, ajudar, esse prospera. Mas o coração pequeno, muito mesquinho, por exemplo, que quer tirar até o último centavo de quem deve para você, mesmo que o outro não tenha, você insiste, atormenta. Você é muito apegado, muito escravo do dinheiro e não entende a situação do outro. Aí o outro muitas vezes deixa de comer para poder pagar. Então, nesse ponto, você vai ficar com sentimento de culpa. Ele deixou de dar o leite para as crianças dele, para os filhos, para poder te pagar. Então, não é um consentimento compreensivo. Se colocar no lugar do outro, fala, não, deixa para lá, vai vir de outra forma, eu vou receber de outro jeito. E já aconteceu isso comigo. E realmente recebi de outra forma. Uma pessoa que procede dessa forma não poderá prosperar grandemente, ao mesmo tempo que quando abençoamos os carentes e os devedores, oramos pela prosperidade deles, devemos abençoar também os ricos. Este é, paradoxalmente, o caminho para a nossa prosperidade. Mas como abençoar o rico? O rico já tem tudo. Será que ele tem tudo mesmo? Nem toda pessoa que está rica tem tudo. Meus avós, quando estávamos no interior, tínhamos tudo, prósperos, mas faltava uma coisa. Quando meu tio, irmão da minha mãe, estava estudando em São Paulo, e a família no interior, lá perto de Prudente, e ele sofrendo aqui, andando de bicicleta, aqui em São Paulo, caiu e bateu a cabeça na guia, no meio fio. Se eu falar guia, vocês não vão entender, pessoal do Norte e Nordeste. Por isso que eu contei uma piada, uma vez eu contei uma piada lá no Nordeste, que eu falei que o sujeito era tão fraquinho, tão complexado, que para suicidar ele pulou de uma guia. Aí ninguém riu. No intervalo, uma pessoa veio e perguntou, professor, o que é guia? A divisa da calçada para a rua. Aqui se chama meio fio. Por isso que o engraçado foi depois que, quando viram que eu tinha falado uma palavra que eles não tinham entendido. Então, salta do meio fio, aí vai acontecer isso. É nesse sentido. Por isso, podemos dizer que a pobreza, isso está no dia 9 de setembro, podemos dizer que a pobreza é a materialização do pensamento de carência. Materialização do pensamento de carência. O pensamento muito pequeno, muito carente, materializa como pouca coisa também. É projeção da mente, tudo é projeção da mente. Não é? Da carência do esforço, esforça muito pouco. Da carência da sinceridade, da carência da gentileza. Lembra que a base da prosperidade é sentimento gentil, sentimento de amor ao próximo? Da carência do amor, da carência da persistência, da carência da benevolência. Todos aqueles que não têm isso daí faltando, ele prospera, ele prospera. Eu lembro uma ocasião, eu estava lá em Brasília e conversando com a preletora Luciane, então ela contou a vida dela.
e ela morava em São Paulo. E ela era pais gregos. E ela começou a namorar um rapaz grego também, filho de gregos. E o pai falou, olha, eu não quero que minha filha case com pobretão. E ele era pobretão. O que ele fez? Pegou as malas e mudou para Brasília, na época que estava iniciando a construção da capital. Trabalhou, prosperou, aí veio buscar a noiva. Aí o sogro consentiu. Você prosperou? Sim, prosperou muito. E abriu a mente, trabalhando, se esforçando, sem ter pena de si próprio, se esforçando, dedicando, trabalhando bastante, mais do que no período normal, e prosperou, e parece que depois se tornou dono de um shopping, um dos maiores shoppings de Brasília. E assim também é o esforço que faz o gênio, né? É o esforço que faz o gênio. Vamos para o seguinte, página 81, 11 de setembro, Verdade da Vida 38. Não devemos falar mal dos outros, nem na sua ausência. Se falarmos mal, surgirão males ao nosso redor, pois a palavra é semente. A palavra é semente. Lembra que eu falei, foi um funcionário, e ele estava comentando com os outros colegas, ele disse assim, eu sou o sujeito mais azarado do mundo, que eu nunca ganhei uma rifa. Eu ouvi aquilo lá, e como preletor, já era preletor há um bom tempo, depois eu chamei. Falei, Edson, vem aqui, por favor, sente aqui do meu lado. Eu ouvi você falar que você é o mais azarado do mundo. Eu vou te explicar a verdade. Enquanto você não conhecer o poder da palavra, você vai ser vítima da palavra negativa. Você fala que é o mais azarado do mundo, porque nunca ganhou uma rifa, pensando desse jeito, não vai ganhar nunca. Você pensa o contrário. Não é que você nasceu azarado. Todo mundo é filho de Deus. Você também é filho de Deus. Então você tem que pensar que você tem sorte. Tá? Ele disse aquilo lá porque tinha corrido uma rifa, e uma rifa foi para ajudar a moça que trabalhava no posto bancário que ficava dentro da empresa. Naquele tempo era do Banco Cominde. E, de vez em quando, pela lei do banco, no final do dia, o dinheiro que tem em caixa com o dinheiro que está contabilizado tem que bater. Se faltar, ela tem que pôr dinheiro do bolso dela. E está acontecendo isso constantemente. Aí os funcionários da empresa resolveram, na época, vinha muita coisa do Paraguai, dos produtos importados, calculadora, isso tudo era novidade. E começaram a fazer rifinha disso, para ajudar essa moça, essa funcionária do banco. Então, constantemente tinha uma rifa. Aí um dia, depois que eu chamei esse funcionário, falei, agora eu vou te dar um presente. Você vai para a Academia de Biona, vai assistir um seminário, a diária eu vou pagar para você. E vai assistir, fique lá 2 dias e depois você volta. É um presente que você nunca mais vai esquecer. Aí, segunda-feira, quando ele voltou, muito emocionado, ficou aquela rodinha em torno dele, e ele contando em voz alta o que aconteceu, o que ele presenciou, e chorava, se emocionava, contava outra coisa, ele se emocionava. E aí ouviu uma voz de um departamento vizinho. Edson, você ganhou a rifa. Ele já começou a pôr em prática. Sou filho de Deus, tenho muita sorte, tenho muita sorte, e ganhou a rifa. Então, foi em março, abril, que aconteceu esse seminário. Até dezembro, ele ganhou 4 rifas. 4. Para quem não ganhou nada em 33 anos, é só mudar a mente. Ok? Então, vamos aqui para 11 de setembro. Não devemos falar mal dos outros, nem na sua ausência. Se falarmos mal, surgirão males ao nosso redor, pois a palavra é semente. Se falarmos mal dos outros, a infelicidade deles reaparecerá infalivelmente como infelicidade nossa, pois todas as pessoas estão ligadas entre si e constituem um só corpo perante Deus. Vocês já ouviram falar um provérbio brasileiro, dessa água não bebo, dessa água não bebo?
Isso daí é para ilustrar coisas que a pessoa afirmou, essa água eu não bebo, então eu não faço, e critica o outro, e depois acaba acontecendo com ela. E a pessoa vai ter que tomar aquela água. A água é simbologia, né? Qualquer que seja a imagem de uma pessoa, devemos orar pelo amor e respeito pela felicidade e prosperidade. Nós, que temos recebido o infinito amor de Deus, devemos retribuí-lo a Ele, a Deus, enviando pensamento de amor ao próximo. Enviando a Ele, a Deus, pensamento de amor ao próximo. Lembrando que quer amar Deus, ame o próximo. Assim você estará amando a Deus. E, na verdade, o amor de Deus, nós manifestando amando o próximo, porque são todos filhos de Deus. São todos filhos de Deus. Então, Deus vai ficar feliz quando verem seus filhos um amando aos outros. É esse o ponto importante que nós devemos manifestar no nosso dia a dia. Quando retribuímos o amor de Deus enviando-os àquela pessoa, ela também retribuirá o amor enviando-nos a nós. Aí nós vamos compreendendo que o mundo espiritual tem vários níveis. Primeiro nível, espírito cor vermelha, reencarnaram poucas vezes, depois evoluindo, passa para azul, depois passa para branco, e vai evoluindo, até que chega lá no nível de uma divindade, e divindade então chega no nível de Bodhisattva, que é aquele que já está com um pé no mundo celestial. Mundo celestial não é o mundo espiritual. Mundo celestial não é o mundo espiritual. O mundo espiritual ainda tem ego. Ainda pessoas têm ego. Mas o mundo celestial, o mundo onde fica Deus, não tem ego. Somente as pessoas que abandonaram totalmente o ego, que não retrucam, simplesmente seguem a vontade de Deus, como Cristo fazia, por isso que Cristo, ele disse que ia para a casa do Pai, é o céu. A casa do Pai é o céu. Casa do nosso Pai é Deus. Então Deus é a casa, é o céu, que nós também deveremos ir galgando, esforçando, praticando e vivendo como filho de Deus. E vivendo como filho de Deus é viver com amor, porque Deus é amor. Por esse motivo que as pessoas que estão com problema, manifestem mais amor. Se o filho está doente, entre você e o seu cônjuge, não brigue, estabeleça harmonia, perdoe, ame, perdoe, ame. Aí alguém pode estar falando, mas falar é fácil. Sim, mas nós também temos a aula prática. A aula prática é quando você está diante de uma situação, aí você vai fazer o estágio. Aí que você vai fazer o estágio. Se realmente você perdoou ou não. Se você está amando ou não essa pessoa. É nesse ponto é que nós devemos praticar a oração do perdão, agradecer e não dar bola para o ego. Não ter desejo de vingança. Perdoar, entender, se colocar no lugar do outro. Amar, perdoar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Na página 14 de setembro, diz o seguinte: não tenha pensamentos mesquinhos, não pechinche as mercadorias. Se você pechinchar, os outros também pechincharão as suas coisas. Não tenha pensamento mesquinho. Se você pechinchar, os outros também vão pechinchar aquilo que você tem. Lembrando aquele senhor que eu comentei, ele era empresário e os clientes dele não pagavam em dia. Foi quando ele notou que no contas a pagar dele, ele não pagava tudo em dia. Então, ele também era aqui, o fato de ele não receber em dia, no dia do vencimento, era a projeção da mente dele. Projeção da mente dele. Quando ele começou a pagar em dia, os clientes também passaram a também pagaram em dia também. Então, tudo é projeção da mente. Seja honesto, você vai atrair honesto. Sorria, que o outro também vai sorrir. Faça cara feia, o outro também vai fazer cara feia. Então, nós estamos diante de um espelho. Esse é o motivo que não tenha pensamentos mesquinhos. Não pechinche as mercadorias. Se você pechinchar, os outros também pechincharão as suas coisas.
Procure pagar bem o valor das mercadorias que você adquire ou das pessoas ou que você contrata. Além de pagar o que eles valem, dedique-se ao seu trabalho, dando toda a sua força. Não se torne negligente e preguiçoso, pensando que basta ter dinheiro. Eu gostei muito de um provérbio inca. Eles falam para todas as crianças, eles ouvem dos pais: não seja preguiçoso, não minta e não roube. Não seja preguiçoso, não minta e não roube. E esse é um detalhe que já é a beabá da educação infantil. Palavra do dia 15, Verdade da Vida 38, página 83. Se você tem um espírito mesquinho, que não gosta de dar nenhum centavo, transforme em espírito generoso. Transforme em espírito generoso. Aproveitando, eu quero dar um abraço para o pretor José Humberto, lá de Ji-Paraná. Ele é o maior contribuinte da Missão Sagrada no Brasil, da Seitianoia. E ele, como ele tem um coração muito generoso, ele nasceu no Rio, viveu, parece, no Paraná também, porque a esposa é do Paraná, e no fim ele foi morar lá em Rondônia. E lá, era a missão dele, estava lá. Então ele é uma pessoa dedicada, esforçada, ele pratica o que ele fala, e quando tem campanha de divulgação de revista, ele é médico, cardiologista, empresário, mas ele vai, junto com os outros, divulgar revistas também. Vai divulgar. Vai na casa de repouso, vai lá visitar os velhinhos e dar amor, levar um chocolate para as pessoas que estão lá. Tem um coração generoso, por isso que prospera. Um abraço, pretor Zé Humberto, a esposa Clédia e os filhos. Muito obrigado. Então, vamos lá. Se você tem um espírito mesquinho que não gosta de dar nenhum centavo, transforme em espírito generoso, mas não dê dinheiro ou objeto aos outros como se fossem água. Ao oferecer dinheiro ou objetos a quem quer que seja, faça-o com sentimento de amor, respeito e humildade, pensando que eles são símbolos da vida e do amor de Deus. E agora, falando no pretor Zé Humberto, eu fiquei impressionado quando eu fui lá fazer uma atividade. Aí ele me levou na casa dele e aí mostrou um aposento, que a casa dele é grande. Falou: aqui que eu faço orações para os meus antepassados. Todos os dias eu leio a Sutra Sagrada, mais a Verdade e Orações, mais um monte de livros. Ele falou: eu fico 1h30 por dia, 1h30, uma coisa assim, por dia lendo as orações para os meus antepassados. Então, ele é generoso, coração rico, por isso que ficou rico. É o amor que ele tem para manifestar amor aos outros. Tá? Esse é um ponto fundamental que ele já deixa aberto na sala de orações. E uma vez, quando estive lá, contrataram uma pessoa para fazer um treinamento de ginástica, uma coisa assim, um coach, né? E a moça falou: não, aquele lugar é muito sagrado, tem muita luz aquele lugar. Aquele quarto lá era onde ele fazia as orações. Então ficava muita luz, irradiando luz. É o amor de quem fica lá, das verdades que ele transmite lá. Por isso que sempre coisas boas acontecem. Se você tem pensamento, espírito mesquinho, que não gosta de dar nenhum centavo, transforme em espírito generoso. Mas não dê dinheiro ou objeto aos outros como se fossem água. Ao oferecer dinheiro ou objeto, quem quer que seja, faça com sentimento de amor, respeito e humildade, pensando que eles são símbolo do amor e da vida de Deus. Não ofereça sentimento de compaixão, de vaidade ou desprezo. Tampouco pense na recompensa. Os atos de amor devem ser praticados com naturalidade, sem ego. Eu vou dar para receber. Não.
Isso é comércio. Isso é comércio. Tem que fazer naturalmente. Tal como a água que corre naturalmente do alto para baixo, sem nenhuma vaidade. É isso que tem que ser feito. Então, quando eu disse, meu genro, um dos genros me disse assim, ô, senhor Heitor, se o senhor ganhasse os direitos autorais dos livros que o senhor publicou, o senhor estaria em condições de comprar 2 apartamentos dos bons em São Paulo. Eu falei, olha, não importa isso. O importante é que, se não vier dessa forma, vem de outra. E outras formas vêm, e vem mesmo. Né? E vem. Por isso que eu nem posso falar o que eu gosto, o que eu não gosto, porque se eu falar alguma coisa que eu gosto, pronto, vai chover de tudo quanto é lado. Uma vez eu falei que eu gostava de pequi, para quê? Haja pequi. Veio pequi de tudo quanto é lado do norte do Brasil, porque pequi só dá no norte, né? Norte de Minas. Então não falo isso não. Muito obrigado. Palavra do dia 16 de setembro, página 84. O universo é regido por uma lei inviolável. Essa lei não pode ser modificada ou burlada como as leis criadas pelo homem. Ele é eternamente imutável. Se essa lei do universo não fosse imutável, o sistema solar descontrolar-se-ia, a Terra desgovernar-se-ia e a humanidade não poderia viver. É muita sabedoria de Deus, né? O universo é regido por uma lei inviolável. Essa lei não pode ser modificada ou burlada pelas leis criadas pelo homem. Existem várias leis. Existe a lei, cada país, cada estado, cada município e cada cidade. Mas as leis na Terra são feitas pelos homens. Mas a lei de Deus, ela é que rege o universo. Essa imutabilidade constitui, em um certo sentido, a virtude da pureza e da lealdade. A virtude da pureza e da lealdade. A virtude da pureza e da lealdade. Lealdade e pureza. Não seria exagero afirmar que o universo é sustentado pela virtude da pureza e da lealdade. Também o homem, uma vez que vive neste universo, precisa ter virtude da pureza e da lealdade, do contrário, não sintonizará a vida do universo. Para se progredir, ter êxito na vida, são necessárias pureza e lealdade. Pureza e lealdade. Esse é um ponto importante. E, mais adiante, no dia 17 de novembro, mensagem do dia seguinte, faz parte da lei imutável do universo a lei da causalidade. Faz parte da lei do universo a lei da causalidade. É a lei que diz, quando há uma causa, vem infalivelmente o efeito. Uma vez que o indivíduo criou a causa, não consegue fugir da consequência, por mais que seja astuto. A consequência virá infalivelmente, mais cedo ou mais tarde. Mas se não vier de uma forma, virá de outra forma. De todo jeito, ela terá que colher os frutos. Esta é a lei da causa e efeito. Se tem efeito, tem a causa. Tem causa, tem efeito. Disse que Jesus Cristo distribuiu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos de pães. Como será possível acontecer tal milagre? Isso foi possível porque, de um lado, os pães foram distribuídos com amor. E, por outro lado, o povo cumpriu as palavras de Cristo, quando ele disse, recolhei as migalhas. Recolhei as migalhas. Por que recolher as migalhas? Aí está um ponto do início da prosperidade. Cristo tinha 5 pães e 2 peixes. E multiplicou e deu para atender 5.000 pessoas. Então as migalhas também não é uma dádiva de Deus? Migalha também é dádiva de Deus. E tudo que é dádiva de Deus é sagrado. É sagrado. Agradeça e coma. Não é desperdiçar. Minha esposa outro dia contou que quando foi na casa da mãe do cunhado, estava lá separando feijão, aí caiu um feijão, ela parou o que estava fazendo, foi lá, pegou um feijão, juntou com os demais. Aí o feijão, deixa lá. Não, é dádiva de Deus, é dádiva de Deus. Então, agradecer todas as dádivas de Deus, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe.
Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós, da Seichonoe, acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos neste dia tão especial. Cerimônia especial de finados, dia 19 de outubro, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoe. E dia 2 de novembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoe, Curitiba, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados.